Seguindo com a nossa série de entrevistas com o elenco da Paixão de Cristo 2025, a gente está aqui com ela. Na verdade, é uma pessoa que conhece muito, mas muito tudo isso. E ela não é só atriz de espetáculo, ela é também figurinista, diretora de arte, enfim, ela faz tudo. E ela ainda é neta de seu Plínio e Dona Diva. Estou falando de Marina Pacheco, né, a Madalena, que está aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite Prazer da Rádio enorme. Cidade para conversar com a gente. E, Marina, você realmente está por dentro de tudo, né. Sim, É um trabalhão, mas eu acredito que seja super recompensador. muito, muito. Muito especial, muito gratificante, né, participar de cada detalhe, né, do processo, estar na frente dos palcos, né, por trás, saber um pouco sobre cada departamento, os profissionais envolvidos. Eu acho que tem disso, o ator quando ele nasce, quando ele tem a sua formação vindo do teatro, as outras, linguagens da arte, você passa a entender melhor, a valorizar melhor cada etapa. Marina, todos os anos a gente sempre tem alguma novidade. A gente sabe que a história é a mesma, mas a gente sempre reforça, né. Cada não é nem a cada ano, é a cada apresentação, ela traz algo de diferente, porque o público, principalmente, faz Sim, essa magia. Mas em relação aos figurinos, né, até quem frequenta aqui a pousada, né, que caminha um pouco antes do espetáculo, você fica completamente imerso, e o poder, né, que as vestes têm de exato. transportar a gente para aquela época, né. Qual o teu cuidado, o teu olhar para cada ano tentar trazer algo também, né? Sim. O nosso cuidado é sempre do micro ao macro, né, tanto dos espectadores que estão próximo ao palco, aos que estão mais distante, do olhar da câmera que está distante a 300 metros, ou também a câmera que está em cima do palco. Tem também, aquelas microcâmeras que estão filmando, nossa movimentação sempre que a gente faz a filmagem do especial, né. Tem as câmeras que são de cinema, que a gente filma a parte publicitária, que é em linguagem de cinema. Então tudo que é criado é pensado do micro ao macro, né, e essa riqueza de detalhes, esse efeito. É muito importante a gente ter, esse cuidado para passar para os espectadores, essa realidade. Então, cada detalhe do figurino, os palcos eles são muito grandes, né, então a gente tem que pensar como fazer, os atores crescerem em cena, como favorecer, essas figuras, né, quanto mais camadas do figurino, mais o figurino se enriquece, e mais passa essa verdade, para que a gente consiga, fazer com que as pessoas se transportem no tempo. Então eu acho que é um trabalho de formiguinha, né, a cada temporada a gente seleciona quais são os núcleos dessa história que a gente vai fazer intervenção, quais são os cenários que a gente vai intervir, quais cenas que a gente vai dar destaque, como a gente contar cada cena com um novo olhar, com uma nova perspectiva, escolher uma locação diferente, trazer uma paleta de cor nova. Hoje mesmo a gente estava retocando o manto de Maria e Jesus, que eles vão ter essa conexão, né, e é muito especial de ver. O olhinho dela chega a Fingimento brilhar. natural. Pois é, essa é a magia da criação. Que coisa boa. Você participa da prova desses figurinos todos? Sim. Todos, né, então, a ação dos protagonistas, né, Uhum. do espetáculo e os figurantes. Eu Sim. queria que você conseguisse aí me traduzir um pouco quando eles vestem aquelas roupas, né, a sensação que eles têm e o que é que você percebe, né, de cada pessoa, né, do artista mais com a carreira mais consolidada, Sim, os figurantes aqui da região. sim. Eu acho que faz todo mundo entrar numa cápsula do tempo, sabe. É como se você jogasse tudo que define, né, nós, seres contemporâneos, da nossa realidade, desde que você, entra nas muralhas,
E aí você como fazendo a função de figurante, de ator, atriz, é como se você se despisse mesmo de quem você é e você emprestar o seu corpo para um personagem, que é o que você vai viver ali durante quase um mês, nessa imersão artística, né, e, ajuda a gente a entrar na É personagem. gostoso ver a reação. É muito gostoso, porque é tudo, é o cheiro do figurino, é a textura dos tecidos, é o peso que o tecido dá, as camadas faz a gente se portar, como aquelas pessoas na época usavam, como se vestiam, né, como o estilo de vida. Então, realmente você deixa de ser você e emprestar o seu corpo para um personagem, isso é muito mágico, né. A gente começou a entrevista falando, né, sobre Marina ser neta de Plínio e Diva. Eu queria saber, Marina, qual a primeira lembrança, assim, que você tem desse espetáculo? Primeiro, a lembrança. E segundo, quando você percebeu a importância disso aqui da tua família? Difícil essa pergunta. E não tem spoiler, essas perguntas, Hã. né, e eu acho muito legal isso. Eh, então, na verdade são muitas lembranças, né, porque eu comecei a subir no palco, eu tinha pouco mais de 1 ano, então tenho muitas lembranças que são mais ou menos ali da faixa etária que meu filho tem hoje, com 4 anos. Então, os registros antes disso eu tenho em fotografias, né, mas então foi uma infância muito lúdica, onde a gente brincava, onde a Era uma gente brincadeira. era uma brincadeira e pra gente era normal, a gente não se dava conta. E aí conforme você vai crescendo, que você vai entendendo, o potencial, o tamanho, o quanto isso representa não só pra gente, mas para pessoas do país todo, né, pessoas espalhadas aí por outros países. Quanto essa história, tantas pessoas que têm memórias afetivas, né, que vêm, que traz familiares e que veio com seus pais e agora já estão vindo com os filhos. E eu acho que é isso, né, a gente contar realmente a maior história, de amor da humanidade e através desses olhares, né, tão originais, tão autênticos, tanto que a gente consegue realmente fazer com que as pessoas se transportem, né, e vivam essa experiência que é aqui o maior espetáculo ao ar livre do mundo. Hoje, né, quem toca isso tudo, lógico, com, né, o suporte de Marina, do Binho, que é o irmão da Marina, é o Robson Pacheco, né, tá aí firme e forte, Sim, mas isso começou lá atrás, né, com o seu Plínio, Dona Diva, o Robson tá aí tocando e é, no futuro é com vocês. exatamente. Já parou para pensar nisso? Olha, quando a gente pensa nisso, é um peso enorme, uma Uhum. responsabilidade gigante, mas a gente, enfim, aprende a trabalhar desde muito cedo, então, isso de da gente estar envolvido em todos os departamentos, de a gente saber, para a gente é muito natural. Então, de a gente chamar cada colaborador quase pelo nome, então, assim, são muitas pessoas. E você fazer com que todas as pessoas de todos os departamentos dê ali o seu melhor, né, não basta você delegar as funções, né, de cada para que um projeto dessa dimensão aconteça, mas sim você envolver as pessoas na história. E esse teatro desde que ele nasceu, ele envolve, né, as pessoas que fazem parte, então eu acho que a responsabilidade maior é continuar, né, esse processo. E quanto seus avós foram visionários, né, a gente reforça mais uma vez que era um espetáculo de rua, numa comunidade pequena do interior de Pernambuco, e de repente não, claro, né, depois de muito trabalho, muitas décadas se passaram, mas se tornou, esse espetáculo que é tão importante para a região, para o nosso estado, para o país, né, porque isso aqui é nosso, né, é totalmente brasileiro, totalmente pernambucano e Isso, de Brejo da Madre de Deus. exatamente, ia dar um orgulho enorme, né. É É muito verdade. bonito de ver, tanto
espectadores, imprensa, tudo envolvido, né, a figuração, o elenco inteiro, sabe, da gente saber da referência que a gente é, de tantos atores que hoje estão aqui e falam e dão depoimento. Meu sonho era vir trabalhar desde criança e agora a gente está realizando esse sonho, né, tantas pessoas que enviam, a gente faz seleção sempre que abre vaga, então acho que essa é a magia, né, que envolve todo mundo. A gente falou um pouquinho, né, da diretora de arte, da figurinista, da neta dos idealizadores desse sonho. Agora eu preciso, para encerrar, falar um pouquinho sobre a atriz, né. Sim, Madalena segue sendo interpretada por Marina, né. isso, meu já 4º ano, e é um presente enorme, né, porque é uma personagem que tem uma história, muito forte, né, uma figura feminina que hoje, acredito que a personagem da história da humanidade feminina mais importante, né, que marcou muito aí, todo essa nossa representatividade, né, do sagrado feminino. Então cada ano eu posso me aprofundar mais, né, então no início eu comecei as pesquisas através de linguagens mais cinematográficas, e aí tem referências belíssimas, e aí você pegar um pouquinho de tudo isso e trazer para a sua Madalena. E aí depois, nesses 2 últimos anos, eu já consegui me aprofundar mais na parte literária, e aí são muitas descobertas, né, assim, ela teve um grande período, assim, eh, desse recorte de tempo, a história dela foi modificada, então assim, só muito recentemente ela foi reconhecida, a sua importância. Então saber um pouco da história de quem foi realmente Maria Madalena, como ela viveu, depois que aconteceu tudo isso, né, com Jesus, como foi o estilo de vida dela, né, então seguindo as pesquisas, né, ela saiu, fugiu pelo Egito, depois ela passou o resto da vida dela no interior da França, de forma isolada, morando numa caverna, sabe. Então assim, é muito especial, né, conhecer um pouco da história de Maria Madalena e como que ela influencia a gente até hoje. Marina, muito obrigada por ter aceitado a nossa entrevista. Um cheiro e uma ótima temporada. Um prazer enorme, esperamos todos vocês em Nova Jerusalém. Não percam, vai ser muito especial.